Ninguém começa no topo, nem você, nem eu, nem mesmo Deus. Mas o vazio insuportável no trono do céu terminou. De agora em diante, eu estarei sentado nele. Fala galera, eu sou o Johnny, como estão vocês? Espero que todos estejam muito bem. Bom, continuando aqui a série sobre vilões que mereciam a vitória, eu vou falar um pouco sobre o Aizen. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para ajudar o canal a crescer. Se você já é inscrito, já deixa aquele like para dar aquela fortalecida. Bom, e assim como no vídeo anterior, eu vou ressaltar alguns pontos aqui do porquê eu acho que o Aizen merecia ter vencido. Vou começar falando um pouco da inteligência dele. Aizen sempre foi extremamente inteligente, por isso não era só um guerreiro e tanto, também era um cientista e pesquisador brilhante. Com seu tamanho intelecto, ele foi capaz até mesmo de convencer o único capitão do Gotei 13 que era imune às suas habilidades de controle mental, Tolsen, na base do diálogo. Só que isso está muito longe de ser o feito mais inteligente do Aizen. Depois de muito tempo de pesquisas e experimentos, ele chegou à conclusão do artefato chamado Hogyoku, que pode ser traduzido como orbe degradante, antes mesmo do Urahara Kisuki, que é considerado por ter a mente mais brilhante do universo Bleach. Inclusive, esse é um cara que dá um vídeo inteiro só sobre ele. Se você quiser saber mais, comenta aí. O Hogyoku, pra quem não sabe ou não lembra, é um artefato esférico cristalizado e seus poderes em tese são simples: realizar o desejo daqueles à sua volta, contanto que o usuário tenha força suficiente para alcançar esse objetivo. Eu vou explicar um pouco melhor sobre isso também. Mais de um século atrás, Aizen, entre aspas, finalizou a criação do Hogyoku e resolveu fazer um teste, forçando uma transformação Hollow em alguns Shinigamis, inclusive em capitães, pois o que o Aizen queria era a possibilidade de criar seres que eram ambos Shinigamis e Hollows ao mesmo tempo, uma existência que ultrapassaria as barreiras e limites que impediam qualquer criatura de ser as duas coisas. É porque assim, em essência, Shinigamis e Hollows possuem um limite máximo de poder que eles podem alcançar, e esse limite ele pode ser superado se por mero acaso uma criatura transcendesse a existência e se tornasse em essência os dois seres em um só. Pois bem, a experiência de Aizen foi falha no momento. Ele garantiu uma transformação Hollow a estes Shinigamis, só que ele desestabilizou as almas deles, transformando eles em monstros sem consciência, e também fez eles passar um grande risco de vida nessa experiência. Urahara, o rival intelectual do Aizen, por sua vez, usou a sua própria versão do Hogyoku para estabilizar de volta a alma desses Shinigamis, mas ele não foi capaz de reverter a transformação Hollow. Foi então que nasceram os seres chamados de Vizards, que são Shinigamis que por um determinado tempo podem lutar usando uma máscara Hollow, o que aumenta consideravelmente seus poderes. Mas ainda assim eles eram apenas Shinigamis, pois tanto o Hogyoku de Aizen quanto o de Urahara eram criações falhas e não eram capazes de completar a transcendência. Por muito tempo, o Aizen ele tentou alimentar o Hogyoku com almas de Shinigamis e almas com potencial para se tornarem Shinigamis no futuro. Mas mesmo assim, o artefato não ficava satisfeito e nunca chegava ao seu estado completo. Aizen descobriu então que Urahara escondeu seu próprio Hogyoku dentro de Kuchiki Rukia, que estava vivendo durante um tempo no mundo humano em um corpo artificial projetado pelo próprio Urahara. Esse corpo ele foi projetado para que em pouco tempo se transformasse em um corpo humano normal, e isso ia fazer com que o Hogyoku dele fosse perdido para sempre, pois ele pensava que era um artefato muito perigoso para existir. Só que assim, o Aizen não seria o cara inteligente que ele é se ele não percebesse isso. Sendo assim, Aizen então assassina todos os membros do Conselho da Central 46, que seria o grupo que toma todas as decisões jurídicas, por assim dizer. E os personificou com sua habilidade. A habilidade é essa que eu vou explicar mais pra frente, para orquestrar na Soul Society a captura de Rukia, trazendo ela de volta ao mundo espiritual antes que seu corpo se tornasse humano de vez, e sua execução como traidora através de Sokyoku. Sokyoku é uma arma de execução usada somente contra criminosos de nível capitão, dentro da Soul Society. Essa arma, cara, ela é muito poderosa. Ela tem o poder de 1000 Zanpakutos e tem a forma de uma fênix. E claro, emite um calor massivo. Ela não tem a forma de uma fênix à toa. Era isso mesmo que o Aizen queria, porque uma das formas de extrair o Hogyoku do corpo de um Shinigami é evaporar sua alma com uma temperatura
exorbitante, que poderia somente ser obtida através do Soukyoku. E esse que é o grande lance do Aizen ter manipulado todo o alto escalão da Soul Society para executar um Shinigami comum com uma arma criada para executar capitães. Esse plano acabou sendo frustrado a primeiro momento, mas como eu falei antes, Soukyoku era uma das formas de conseguir o Hogyoku, e o Aizen não seria um gênio se não tivesse já pensado num plano B, e no final ele conseguiu o que ele queria, de um jeito ou de outro. E após ele se revelar como antagonista e ter fugido para o Recomundo, ele alimentou seu próprio Hogyoku com o Hogyoku do Urahara. Assim, finalmente o artefato se sentiu satisfeito e alcançou o seu estado completo. Depois disso, Aizen fez uma experiência reversa. Lembra quando ele tentou transformar Shinigamis em Hollows? Então, dessa vez ele pegou Hollows de alto nível e arrancou suas máscaras. Quando o Hollow tem sua máscara quebrada ou arrancada e sobrevive a isso, ele se transforma numa criatura chamada Arrancar. Um Hollow com altíssimo nível de consciência, tem seus poderes imensamente aumentados e adquire até mesmo uma Zanpakuto no processo, transformando eles em algo próximo a um Shinigami, mas ainda assim é um Hollow. Aizen parecia estar um passo mais perto de conseguir o que queria, e criou um esquadrão destes poderosos Arrancars para conseguir fazer frente à Soul Society. E não só isso, ele ainda criou um Arrancar especificamente para selar o poder do comandante Yamamoto. O comandante Yamamoto, ele é o Shinigami que possui a Zanpakuto mais poderosa de todas. Logo, Aizen tinha que criar alguma coisa para suprimir o poder dele. Bom, como o poder do Hogyoku é realizar a vontade de quem está à volta, se tiver força para isso, não é para menos que Aizen tenha se tornado absurdamente forte, pois ele fundiu o Hogyoku a seu próprio corpo, e eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Ou seja, cara, o Aizen manipulou a Soul Society por mais de 100 anos, chegou a uma mesma conclusão científica que a mente mais brilhante de todas, fez experiências com Shinigamis da alta patente, assassinou todos os mandantes por trás da Soul Society, usurpou suas posições, identificou que ambos os projetos possuíam falhas e depois de orquestrar a execução de um inocente, passando por cima do plano que o próprio Urahara havia bolado para esconder para sempre o Hogyoku, conseguiu o projeto de seu rival intelectual e transformou duas falhas em uma forma perfeita, e criou um pequeno exército de criaturas que teoricamente não deveriam ser capazes de existir. Esse é o nível do intelecto de Aizen. Para quem não lembra, a espada de um Shinigami é denominada de Zanpakuto, e a Zanpakuto de Aizen é chamada Kyoka Suigetsu. Ela possui uma habilidade incrivelmente desproporcional, porque assim, não importa o seu nível de poder, você pode ser mais fraco, você pode ter o mesmo nível e você pode ser até mais forte que o Aizen. Qualquer um é um alvo para o seu poder. Como a gente já sabe, os Zanpakutos possuem o primeiro nível de liberação de poder. Dessa forma é chamada de Shikai. Quando o Aizen mostra a liberação da Kyoka Suigetsu para alguém, esse alguém instantaneamente cai na habilidade chamada Hipnose Completa. E, mano, é um controle tão imensamente poderoso que a vítima não vai mais saber o que é real ou o que não é. Peso, cheiro, sons, sabores, tudo. O Aizen, ele consegue fazer com que uma mosca seja vista e acreditada como se fosse um dragão, e até mesmo enganar dezenas de pessoas, fazendo com que elas ataquem alguém inocente, acreditando fielmente que estão atacando o próprio Aizen. E não importa o que você faça, uma vez que você viu o momento da liberação da Kyoka Suigetsu, você vai estar preso para sempre na hipnose completa. Se o Aizen resolver usar esse poder contra você daqui 200 anos, você ainda vai estar preso na hipnose. Assim, não é invencível, mas também não é fácil de contra-atacar, pois são poucas as formas que você pode ter uma luta eficaz contra isso. Eu vou falar um pouco delas. Bom, a primeira forma é simples, basta você ser cego. Aparentemente, para a hipnose funcionar, o alvo precisa ver a liberação. E como eu falei anteriormente, Aizen teve que recorrer à sua inteligência para convencer o Tousen a se aliar, pois ele não poderia jamais hipnotizá-lo usando a Kyoka Suigetsu. A segunda forma é segurar a Kyoka Suigetsu. Se você a tocar, imediatamente você está livre do efeito da hipnose completa, enquanto estiver tocando ela. Igual quando Aizen perfurou o estômago do comandante Yamamoto e o próprio comandante segura Aizen, mantendo a Kyoka Suigetsu atravessada em seu corpo. Ou seja, ele estava tocando ela, logo ele estava livre da hipnose. A terceira forma é nunca ter visto o momento da liberação dela. De acordo com as informações da própria obra, se o inimigo nunca viu o momento da liberação,
ele não é afetado por ela caso ele apareça no campo de batalha onde ela já esteja liberada. Resumindo, Aizen é basicamente invencível caso o inimigo já tenha visto a liberação da Kyoka Suigetsu. Bom, tem uma coisa agora que eu vou falar que eu não falei antes na inteligência, porque remete diretamente a Zanpakuto do Aizen. Quando o Aizen foi promovido a capitão, ele fez uma apresentação geral da Kyoka Suigetsu, já enganando toda a alta patente, fazendo com que todos pensassem que a Kyoka Suigetsu fosse apenas uma Zanpakuto que criava algumas ilusões. Na verdade, ele já estava aprendendo todos eles na hipnose completa, mas o Aizen não é forte somente por isso. Acima de qualquer coisa, Aizen é muito forte. Ele é extremamente poderoso e não somente por sua Zanpakuto, Kyoka Suigetsu, que tem uma habilidade absurda. Afinal de contas, ele era poderoso o suficiente para ser um dos capitães do Gotei 13. É dito que Aizen naturalmente possui uma das maiores Heihatsu de toda a Soul Society, além de também ser um gênio das habilidades de luta. Ele é capaz de usar até mesmo Kido de level altíssimo, coisa que vimos poucas vezes durante toda a série. No final da execução de Rukia, o Aizen praticamente finaliza Ichigo com um único golpe. Beleza, ali o Ichigo estava cansado, porque tinha acabado de lutar contra o Byakuya, só que é o seguinte, o Ichigo estava usando Bankai. O Aizen ainda estava usando a Zanpakuto de forma selada. Tá, acha que isso não é suficiente ainda? Beleza. Futuramente, na cidade de Karakura, Ichigo também em Bankai e dessa vez também na forma Hollow. Só conseguiu acertar um único golpe em Aizen, depois que todos do Gotei 13 lutaram com todas as forças e ficaram praticamente à beira da morte só para dar uma abertura para o Ichigo contra Aizen. E mesmo assim passou longe de ser um golpe fatal. Isso tudo somado ao fato de que Aizen tomou a queima-roupa, um Hado número 96 do próprio comandante Yamamoto e saiu sem grandes danos. E como a gente sabe também, o Aizen nunca usou a Kyoka Suigetsu contra o Ichigo, ou seja, novamente Zanpakuto em forma selada contra um Vizard, usando o Bankai. O próprio Aizen disse que ele estava usando somente a força básica naquele momento. E não muito depois disso, já que ele derrotou todo o Gotei 13 e quebrou a moral do Ichigo, agora na sua forma de casulo, após a fusão com o Hogyoku, Aizen enfrentou Isshin, Urahara e Yoruichi ao mesmo tempo, 3 ex-capitães do mais alto nível, e também saiu vitorioso. Na forma crisálida, inclusive, mesmo os 3 sendo tão poderosos, eles nem sequer conseguiam sentir a Heihatsu do Aizen, pois Aizen já estava em um processo de transformação para algo superior, e criaturas inferiores não podiam mais sentir o seu poder. Pois é, gente, Aizen é um monstro até mesmo sem a Kyoka Suigetsu, mas com ela em mãos, causa um estrago que ninguém mais poderia imaginar. Além disso, um de seus encantamentos mais poderosos, com certeza, é o Hado número 90, Kurohitsuji, um caixão negro que prende o oponente e o cerca com uma torrente gravitacional capaz de distorcer até mesmo o espaço-tempo e o perfura com diversas lâminas de energia. Não à toa, ao usar esse Hado, ele derrotou instantaneamente um dos capitães lá atrás na execução da Rukia, sem nem mesmo recitar o encantamento completo dele. E como se não bastasse tudo isso, os guerreiros mais poderosos de Aizen, os Arankars, destes guerreiros foi formado um grupo chamado de Los Espadas. Mesmo sendo tão poderosos quanto capitães do Gotei 13, eles dizem que seguem Aizen não porque foram forçados com o uso da Kyoka Suigetsu, eles o seguem simplesmente porque Aizen é forte e não tem medo de nada. Falando nisso, os espadas, eles são personagens muito interessantes, dá pra fazer vídeo sobre cada um deles até, tem bastante coisa pra falar sobre eles, sobre a força deles. Se você quiser também saber um pouco mais sobre isso, deixa aí nos comentários. Peraí, como assim perdeu, mas venceu? Aizen é um vilão que ele conseguiu montar cada peça do quebra-cabeça do seu plano no devido lugar. A barreira final dele, como sempre foi o roteiro onde um herói precisa vencer. Mas aí, ele foi mesmo derrotado? Dá pra dizer isso de fato? Bom, como eu mencionei antes, Aizen enfrentou Urahara, Isshin e Yoruichi, e devido ao poder do Hogyoku, Aizen acabou se deixando ser um pouco arrogante e desatento para algumas coisas, o que permitiu que Urahara colocasse um selo escondido dentro de um Kido e lançasse no Aizen. Mas esse selo ele só seria ativado se o Aizen fosse forçado até o seu limite. Aí é que tá. E se não houvesse ninguém capaz de lutar contra o Aizen nesse nível? Pois aqui ele já era invencível, nenhum personagem nesse ponto da história tinha poder para enfrentar ele. Pois bem, devido a um poder tirado do
a um poder tirado de última hora, Ichigo alcançou poderes incríveis. Eu não tô reclamando desse Deus Ex Machina, ao contrário, o Getsuga Tensho final é uma das minhas coisas preferidas entre todos os mangás que eu já li. Além do que, poder tirado do rabo ou não, o Ichigo ele não matou e nem derrotou o Aizen, ele apenas o enfraqueceu temporariamente, porque ele deu tanto dano no Aizen que mesmo o Hogyoku foi levado até o limite para curar o corpo dele, o que permitiu que o selo fosse ativado, trancando Aizen. Só que para fazer isso, o Ichigo ele teve que abrir mão permanentemente de seus poderes, e mesmo depois disso, quando o Aizen foi preso de fato, acabou tendo todos os seus movimentos restringidos, foram colocados nele diversos poderosos selos para trancar sua Reiatsu. Tá, mas então por que eu digo que o Aizen perdeu, mas venceu? Primeiro, o Ichigo, que é o protagonista, ele teve que abrir mão de seus poderes de forma permanente para que tivesse uma chance de levar Aizen ao limite. Ou seja, o único capaz de lutar contra ele teve que abrir mão de todo o seu poder para dar um golpe que ninguém sabia se garantiria a derrota do vilão. Segunda coisa, Aizen foi selado porque ele não podia mais ser morto por causa do Hogyoku fundido ao seu corpo. E mesmo selado preso, sua Reiatsu ela aumentava constantemente. Não à toa ele foi necessário no futuro. Mais pra frente ele recebe uma, entre aspas, liberdade condicional, com a remoção de alguns selos, pois ele foi crucial na luta contra o inimigo mais forte que eles já enfrentaram. Aizen foi de vital importância na derrota do Rei Quincy, e mesmo com somente alguns selos liberados, ele foi capaz de lutar no mesmo nível do Ichigo, que estava no auge por ter liberado todo o seu poder oculto. Ele recuperou os poderes, né? Vocês sabem como funcionam as coisas dentro de mangá. E também no mesmo nível do Rei Quincy, isso porque ele ainda estava praticamente todo selado. Não esqueçam, poucos selos foram liberados. Terceiro, o Aizen, vencendo ou não, ele alcançou seu objetivo principal, que era transcender a existência dos Hollows e dos Shinigamis, graças à sua fusão com o Hogyoku, tornando-se assim um dos seres mais poderosos. Lembra que eu falei sobre criaturas inferiores não serem capazes de sentir o poder de Aizen? Pois é, naquele ponto ele já tinha evoluído tanto e não era mais nem Shinigami e nem Hollow, ele era algo superior. E selado ou não, nunca se sabe até que ponto o poder dele vai crescer e até quando os selos vão aguentar tamanha força que nunca para de evoluir. Ao meu ver, seria só questão de tempo até Aizen um dia se livrar das amarras e realizar o seu plano maior, que é tomar o trono do Rei das Almas. Quarto ponto aqui, agora é só um pouco mais de especulação. Se o Aizen se tornasse o Rei das Almas, será que o equilíbrio não seria mantido em todos os mundos? Pois sem o Rei das Almas, todos os mundos colapsariam entre si, mas nada nunca foi dito sobre um novo Rei das Almas substituir o antigo. Tá aí uma coisa para se pensar também. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu acredito que a construção do Aizen torna muito plausível ele ser merecedor da vitória. Diferente do Madara, que teve uma derrota totalmente ridícula, o Aizen nem derrotado de fato foi. Ele é um grande antagonista em todos os pontos da sua construção, e por toda a sua construção, não seria incômodo ver Aizen sendo vitorioso na história. E por isso que eu digo que ele merecia a vitória. E você, o que você acha? Comenta aí que eu quero muito saber a sua opinião sobre isso. E mais uma vez, galera, não deixem de se inscrever aí no canal, ativa o sininho, deixa o like e compartilha com seus amigos. Obrigado por assistir até aqui, valeu, fui!